Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Ghost Therapies. Vamos dar início aqui à leitura para o signo de Leão. Leão, tarô, por favor, Leão, para novembro de 2025. Adorei. A roda da fortuna, grande cartinha. E aí o diabo no final do deck. A roda da fortuna. Meus amores, a roda da fortuna está mesmo a dizer movimentos imprevisíveis. De repente algo vai mudar. E isso exige de nós uma adaptabilidade a um novo ciclo. Muitas vezes estas mudanças repentinas são karmáticas. Eu costumo dizer aqui nesta carta que é a alma que aprendeu. Quando nós passamos por uma lição que foi dolorida, todas as curas são doloridas, não é? Sejam físicas, emocionais, psicológicas, todas as curas doem. Quando nós passamos por essa cura e nós de facto aprendemos alguma coisa, nós mudamos o desfecho desse tipo de situação na nossa vida. Porquê? Porque o destino, mais tarde ou mais cedo, nem que leve 20 ou 30 anos, volta-nos a pôr uma situação idêntica na nossa frente. Agora vais mostrar aqui se lá atrás aprendeste alguma coisa e se agora dás um desfecho diferente à coisa. O destino o universo faz-nos estas coisas, está bem? Para haver a roda da fortuna, definitivamente vocês aprenderam aqui alguma lição. Com o diabo aqui presente, dá-me a sensação que vocês estavam debaixo da manipulação aqui de alguém e que vocês perderam o medo dessa pessoa e conseguiram libertar-se. É disto que fala o diabo no tarô. Tanto que ele é chamado o anjo da libertação. Do que é que eu tenho medo? Porque é que eu não me movo contra aquela pessoa e quando vejo que ela me está a fazer mal eu não consigo agir, eu não consigo fazer nada? O que é que me limita? O que é que me impede de agir para me defender? Porque é que eu aceito aquilo que me estão a fazer quando eu estou a ver que aquilo não é o correto? Que aquilo não vem a meu favor. Não me traz nada de bom. Só me prejudica ou só me magoa. E é esta força que a gente tem que ter para se libertar das coisas. E aqui dá uma sensação que sim. Vocês aprenderam aqui alguma lição ou acerca de uma situação ou acerca de alguém que vos manipulava de alguma forma, havia aqui uma manipulação e vocês de repente com o virar das coisas impuseram limites a alguém ou a alguma coisa e vocês fizeram a roda da fortuna girar. Vocês é que obrigaram as coisas a mudar porque deixaram de ter medo. Epá, isto é muito forte. Isto bem analisado, isto mostra uma força interior e uma maturidade emocional muito grande. Porque nem é só a gente reconhecer que o outro nos está a fazer mal. É a gente ter a garra, a gente ter a força interior de pôr um basta nas coisas ou nas pessoas. Isto não é para qualquer um. Tinha que ser para um leão. Tinha que ser para um leão. A carta do diabo também nos vem aqui falar sobre vícios, ok? O diabo é muito ligado a tudo o que é ou vícios da mente, portanto aqueles joguinhos mentais, aquelas mentiras, aquelas manipulações, ou difamação pelas costas, para manobrar e manipular toda a gente contra vocês, e vocês a porem um fim a isso, a desmascararem um diabo, uma narcisista, se calhar na vossa vida. Como o diabo também está ligado aos vícios da carne.
drogas, álcool, jogo. O jogo também pode ser um vício mental. Sexo, bula, ego, um ego exacerbado. Por outro lado, o diabo também, por causa das mentiras e de ser dissimulado e não sei o quê, está muito ligado a coisas, a meios ilícitos, a ciúme, a orgulho, à tentação, muito apegado ao material. Eu não sei se aqui também não pode haver uma situação material em que vocês ou deixam dinheiro para trás numa situação ou de divórcio ou de outra, ou heranças ou outra coisa qualquer, vocês deixam aqui dinheiro para trás para se libertarem de alguém, ok? De qualquer maneira, aqui com o diabo, com a capacidade de sedução, de mentira, de manipulação, tenham aqui cuidado. Vocês podem estar a ser abordados, mesmo a nível amoroso ou qualquer coisa, podem estar a ser abordados por alguém que não vem para ficar. Não sei se me entendem. Aqui a ideia é só usar um leão, ok? Portanto, meninos e meninas, cuidado, se for esse o caso, que vocês estejam em início de conhecer alguém, tenham atenção a esse pormenor, está bem? Não se deixem levar. Mas a roda da fortuna diz-me que vocês vão entrar aqui num novo ciclo. Portanto, houve aqui um aprendizado acerca de mentiras, de enganos, de manipulações, que vocês não permitem mais na vossa vida. Então, a verdade, como isto tudo é como se caísse a máscara de alguém para vocês. Vamos lá começar aqui a leitura, que já se faz tarde. Depois dizem que eu falo muito. E falo. Tarô, por favor, para Leão, para novembro de 2025. 3 cartinhas para Leão, para novembro de 2025. Falo muito, mas eu gosto de deixar aqui todos os quadros possíveis que eu me lembro na hora da leitura. Porquê? Porque eu estou a falar para muita gente e para uns enquadra-se umas coisas, para outros enquadra-se outras. Pronto. E então, vamos lá embora. Vou só puxar aqui, vocês já viram. Yeah. Três cartinhas, tarô. Uma para trabalho, para Leão. Estrela! Outra para dinheiro e outra para amor e relacionamentos. Para quem está a chegar hoje às redes sociais da maior voz, amor e relacionamentos divide-se por quê? Amor é o cônjuge, ok? A pessoa que a gente escolhe para ficar ao nosso lado na vida. Relacionamentos é todas as outras pessoas à nossa volta de quem nós gostamos muito e que deixaríamos a nossa casa para ir acudir a qualquer momento do dia ou da noite. E que, portanto, lidar com essas pessoas, interagir com elas, mexe com o nosso emocional e com o nosso bem-estar e nós mexemos com o bem-estar dessa pessoa, claro, se for recíproco, claro que sim, não é? Portanto, estamos a falar depois, fora o cônjuge, estamos a falar tudo o que é filhos, pais, tios, padrinhos, fora de sangue, os padrinhos não têm que ser de sangue, fora de sangue, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, portanto, pessoas que a gente gosta, que estão à nossa volta, ok? Pronto, e então é por aqui. Olha, já caiu uma. É porque ela queria se mostrar. Lenormand, Leão, novembro de 2025. Ok, obrigado. Duas cartinhas para classificar ali o deste paus. Vamos lá. No Lenormand sai
aqui para o trabalho. No Lenormand sai a casa e a mulher. Para finanças sai os caminhos e a chave. Para amor e relacionamentos a âncora e os pássaros. E sai no final do deck a foice. Então vamos lá aqui. Parece-me que sim, no trabalho há aqui uma reviravolta. Porque nós temos aqui a estrela que nos diz que há um novo direcionamento na questão de trabalho, na questão laboral, que vos vai trazer, através de uma mulher, talvez a ajuda de uma chefe, de uma colega de trabalho, pronto, vai-vos trazer aqui uma estabilidade, um firmamento, ok? Algo sólido, algo de bases, ou talvez ela vos traga um ensinamento, porque isto aqui com o 7 de ouros é uma carta que nos fala em fazer um investimento e estar à espera dos lucros, do crescimento financeiro. Portanto, fala-nos aqui numa colheita. Para haver essa colheita, para ter havido esse investimento pode-se ter refletido em aprendizado no trabalho, aprendizado técnico, ok? Alguém aqui pode estar a dar-vos a mão para que vocês venham a ganhar uma estabilidade dentro da empresa. E isto, de repente, vocês vão ter a oportunidade de mostrar isso, esse aprendizado. Porque há aqui uma cura. E esta cura não sei se não tem a ver com este diabo. É vocês, porque eu lembro que o mês passado, na leitura do mês passado, havia qualquer coisa assim. Vocês estarem a ser manipulados por alguém. Havia qualquer coisa, é assim, são 12 signos e eu faço mais do que uma leitura por mês, mas eu tenho uma ideia qualquer que havia ali uma situação de vocês estarem a terem que se chatear com alguém, a terem que... Ou seja, já nessa altura vocês viam que havia ali uma manipulação, alguém que vos enganava, que vos mentia, e vocês estavam a começar a perceber isso e estavam-se a chatear com a pessoa. Havia assim qualquer coisa. Este mês, a carta da estrela fala-nos numa cura. Ou seja, vocês curaram a influência que essa pessoa tinha sobre vocês e agora vem aqui uma mulher, ou a cura é feita dessa mulher, que se calhar era uma mulher que vos limitava, que vos mentia, que vos induzia em erro, e vocês com essa cura conseguem ganhar uma estabilidade diferente. Ou, porque é que eu digo isso? Porque vocês dá uma sensação que fizeram aqui um corte. Mas sendo que a carta da foice, em certos contextos, pode significar não um corte, mas uma colheita. Portanto, se vocês estão com esta mulher em que ela foi a tal pessoa que vos fez mal, vocês estão a fazer o corte definitivo. Se esta pessoa não é o tal diabo, se esta pessoa é uma pessoa nova na vossa vida profissional, que surge agora com outro tipo de interação mais frequente convosco, esta pessoa possivelmente está-vos a trazer para um novo direcionamento. Ou ela vos está a ensinar outra coisa, ou vos está a mostrar alguma coisa, mas ela está-vos a dar um norte. E aqui, com paciência e avaliação, vocês conseguem esperar por um lucro diferente, porque as vossas ações são diferentes, porque o vosso aprendizado a nível técnico é diferente, ok? Daí tudo isto junto vai impulsionar a roda da fortuna num movimento rápido. As coisas ganham uma estabilidade diferente, ok? A nível financeiro, vamos falar do financeiro. Talvez estas mentiras todas, estas situações todas, vos tenham trazido algum desgaste financeiro. Não sei como, mas pronto. Há muita maneira de fazer as pessoas perder dinheiro, não é? Comissões que não recebiam, por exemplo, sei lá, benefícios que poderiam vir na vossa folha de ordenado que não vinham, porque havia aqui alguém armado em... não interessa. Pessoazinhas más, mesquinhas, pronto, e que vocês agora com este corte se calhar denunciaram a pessoa ou qualquer coisa, porque isto são um leão mesmo, e vocês conseguem aqui então sair de uma situação pesada
de falta de dinheiro, um fardo complicado que esta falta de dinheiro vos estava a trazer. E está, e sempre esteve, a solução, a chave está na vossa mão, para abrir caminhos para o financeiro, ok? Portanto, é assim, se a chave está na vossa mão e vocês têm este tempo de contemplação e esta colheita, façam-na. Façam o que for possível para cortar estes fardos, para cortar esta falta, esta escassez de dinheiro. Façam o que for possível, porque a solução está na vossa mão para abrir caminhos, para vocês ganharem mais qualquer coisinha, está bem? Aqui, amor e relacionamentos. Temos aqui o 4 de ouros, que nos fala num apego emocional muito, muito, muito grande. Com uma âncora que nos diz que vocês estavam aqui firmes e fortes, agarrados a algo emocional. Neste caso aqui o contexto é emocional. Vocês estavam aqui presos a alguém que vocês consideravam ser a parceria da vossa vida. Aqui há duas maneiras de ler isto, portanto, ou seja, eu vou falar para dois grupos diferentes de leão. Ou vocês têm vindo a fazer ao longo do tempo um investimento muito grande numa pessoa por quem vocês sentem um apego muito grande. Olha a roda da fortuna outra vez. E vocês sempre viram essa pessoa como o grande parceiro ou a grande parceira da vossa vida. E agora vai haver uma colheita. A roda da fortuna. Se calhar essa pessoa não estava tão decidido ou decidida a ficar com vocês, leõezinhos, como vocês estavam decididos a ficar com essa pessoa. E agora há uma colheita. Isto implica um reconhecimento. Ponto. É como se a pessoa olhasse para vocês. Não, sim senhora. Tu tens vindo a demonstrar que és a pessoa que está ao meu lado quando eu preciso, portanto eu tenho que reconhecer isso. Isto vai ser aqui muito bom para vocês. Agora, por outro lado, porque eu tenho aqui um sol que fala em nutrição, que fala em alegria, que fala em realizações, não é? É um sentimento que está no seu auge, sentimento positivo, ok? E esta passa a ser uma colheita, ok? Depois de um longo tempo de investimento, de espera, de avaliação pela vossa parte, um investimento feito pela vossa parte naquela pessoa, e agora sim, essa pessoa reconhece. Ou estamos aqui a falar para um outro grupo de leões em que vocês fizeram um investimento em alguém que não valia a pena. E agora, quem dá o corte são vocês. E agora, quem diz assim, não, agora já chega. Eu andei a ser ousado, fui manipulada por aquela pessoa este tempo todo, mas não vale a pena porque a pessoa não tem mais para me dar. A pessoa está aqui para vir sugar a minha energia, o meu dinheiro, aproveitar-se de mim, sou criada dele ou criado dela, e ela não dá. Ela simplesmente não devolve. É só sugar. E eu já não tenho mais para dar. Eu já dei tudo o que tinha para dar, esperei imenso tempo para que a pessoa visse, percebesse, e aqui com duas cartas de ouros, a pessoa está interessada no vosso dinheiro. Ponto final na frase. E é o que é. E vocês, o dia que experimentarem dizer à pessoa, olha, hoje não tenho para te dar, hoje não há dinheiro, não te vou comprar isto, não te vou dar aquilo, vocês vão ver a pessoa a sair. Porque o interesse da pessoa era pura e simplesmente aproveitar-se do vosso dinheiro. O dia que vocês disserem que não têm para dar, mesmo que tenham, não interessa nada. Podem até não ter e estarem a ser honestos, mas podem até ter e dizer assim, pôr a pessoa à prova, não, olha, não tenho para te dar. E vocês vão ver a pessoa a fazer as malinhas e a ir embora, porque não tem interesse nenhum em estar com vocês. Tem interesse naquilo que vocês têm para dar. E esse é o clique, é o momento da reviravolta da roda da fortuna. É vocês livrarem-se dessas pessoas. Meus amores, é tão simples como isto. O ano 2025 é um ano de conclusões. O ano está a chegar ao fim.
Estamos em novembro, não é? As energias estão-se a adensar. O que não foi concluído até aqui, mas que está na vossa linha de destino, vocês terem que ver, vocês terem que saber, vocês terem que tomar uma posição, esse tipo de energia para conclusão de algo está-se a adensar. Portanto, daqui até o final do ano, até 31 de dezembro, muita coisa ainda vai acontecer no sentido de haver gente a sair da nossa vida, seja no trabalho, nos amigos, seja a nível pessoal, em casa, e aquilo que não foi aprendido. Arriscam-se vocês a entrarem no ano 1 de uma nova jornada na vossa vida, sem terem aprendido as lições do ano da conclusão. Ou seja, vocês vão repetir outra vez o ciclo. É como se vocês estivessem na escola, estão a ver, e têm que repetir o ano porque não aprenderam nada. Então, todo um ciclo na vossa vida vai se repetir, com os mesmos erros, com as mesmas consequências, com os mesmos problemas, porque vocês não aprenderam a eliminar chagas da vossa vida, a eliminar podridão da vossa vida, gente falsa, dissimulada, que rouba, está ali só para vampirizar. Isto está a cabo da nossa criança interior. Nós não devíamos perder aquele sentido da criança interior, porque faz falta para nós levarmos a vida com um bocadinho mais de leveza. Mas o facto de nós sermos inocentes e acreditarmos piamente em alguém, não quer dizer que a gente não tenha que ter os olhos abertos para ver quando a outra pessoa não corresponde com a mesma inocência, não corresponde com a mesma lealdade. Portanto, nós não devemos perder a criança interior, devemos nos manter leves, sim, inocentes, sim, porque nem toda a gente é igual, mas quando vemos alguma coisa, devemos abrir os olhos e separar o trigo do joio. E é bom que o façam até 31 de dezembro, para que senão vocês iniciam o ano novo muito mal, muito carregados e com muitos pesos para continuar, com muitos fardos para continuar a seguir em frente. A nível financeiro, quando a chave está na vossa mão, para mudar essas coisas. Está bem? Não tenho mais nada a dizer. Façam um banhinho energético, vão ao mar, limpem a vossa casa, defumem a vossa casa, o vosso negócio, o vosso espaço, para entrarem no novo ano com as lições devidamente aprendidas. Quem realmente está lá para vocês é uma coisa, segue com vocês. Quem não esteve no momento que vocês precisavam, também não precisa de lá estar quando vocês não precisam de ninguém. Ponto final. Eu sou muito fria, sou. Mas porque fui aprendendo também à minha conta. E hoje sou pão, queijo. Se estás comigo, estamos de mãos dadas. Vamos seguir em frente juntos. A união faz a força. Se não estás comigo, ficas para trás. Ponto final. E já nem tenho assim muito pudor, nem muito medo, nem coisa nenhuma. Medo não tenho, nunca fui pessoa de ter medos. Mas se bem que o medo, até certo ponto, ter medo de certas situações é bom porque também é por a nossa responsabilidade. Mas nunca, assim, medo dos outros não me parece, pelo menos até à data. Vamos ver aqui um conselhozinho para aqueles que já me conhecem. Sabem que eu gosto de tirar o conselho no final da leitura. Dos arcanjos. Ganda conselhozinho. Eu acabei de falar sobre isto. Limpa o teu espaço. Ok? Arcanjo Jufiel. Liberta-te da desordem. Limpa a energia à tua volta e usa o Feng Shui. Meus amores, Feng Shui, grande dica. Podem fazer uma pausa para ler. Jufiel. Já viram as asas deste majestoso arcanjo? É qualquer coisa, não é? Eu gosto muito deste deckzinho. Fundo do deck diz:
compreensão espiritual. Arcanjo Raziel. Estou a trazer-te informação esotérica e símbolos e ajudo-te a compreender as verdades espirituais. Ou seja, estudei um bocadinho sobre geometria sagrada e aproveitem esse conhecimento. Quando vocês virem alguma coisa à vossa volta, pensem no significado dessa geometria sagrada que estão a ver, está bem? Porque é de veras muito, muito interessante. Eu adoro geometria sagrada, é das disciplinas que eu mais gosto de estudar e tudo me faz muito sentido e cada dia mais sentido. Tivemos aqui a falar de signos como Capricórnio, Câncer, Touro, Virgem, Balanças, Aquários, Sagitários, Gêmeos, Sagitário outra vez, Capricórnio outra vez. Muito forte aqui o Capricórnio, é? Touro, Escorpião, Carneiro, Gêmeos, acho que já disse, já aqui por causa desta. E pronto, e está tudo. Meus amores, não se esqueçam de ver a leitura do dia 11/11, do dia do portal, que vai trazer mais uma mensagenzinha que podem adicionar aqui a esta leitura. Promete ser forte, intensa, não é? Porque estamos a chegar ao final do ano. Pronto, e é isto. Não se esqueçam de limpar o vosso espaço, tomarem um banhinho energético com ervas e sal. Eu tenho no meu site à venda se quiserem. Pronto, e se não quiserem, façam vocês. Comprem as ervinhas, façam e agradecendo sempre, que é importante, mas façam o vosso texto para limpar. Limpeza, 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 está bem? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo através do WhatsApp, perguntem como é que se faz, eu mando-vos o textozinho. Pronto, um tutorial, pronto, para quem não souber. Mas no fundo a intenção é a de cada um. Não há ninguém com uma intenção mais forte do que o próprio interessado na limpeza, não é? Pronto. Está tudo. Um beijinho grande. Carreguem aí no like, que é para levarem a leitura bónus este mês para vocês, está bem? Lá para o dia 20 eu lanço sempre uma leitura bónus para os 2 signos que tiveram mais interações. Um beijinho grande, fiquem bem e até um dia destes. Trolleiro!